Amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar com Alexandra Dario. Ela participou da nossa edição número 125, falando sobre como criar filhos saudáveis. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Lu, pelo convite. Eu que me sinto honrada de ter participado dessa edição. Muito bom. Não só dessa, como também você participou da nossa edição número 119. Escreveu um artigo muito bacana na nossa edição que falou sobre desamparo aprendido. Você escreveu sobre desamparo aprendido nas relações amorosas. Excelente aquele artigo. Muito Hum, bom. também gostei. E é muito interessante que esse nosso dossiê aqui, falando sobre como criar filhos saudáveis, ele pode ser um pouco considerado uma continuação de uma outra edição que nós fizemos, que foi a 115, e foi a edição falando sobre mulher, trabalho e maternidade. Então, ali a gente falava sobre esse desafio da mulher de concatenar o ser mulher, o trabalhar e o maternar, né? E aí eu gravei também vários vídeos com autoras, e teve uma delas que era uma grande executiva, e ela dizendo que quando ela foi ter o primeiro filho, ela foi comunicar ao chefe dela que ela estava grávida, e o chefe dela, isso creio que década de 80, o chefe dela vira para ela e fala: Puxa vida, meus parabéns, mas você tinha uma carreira tão brilhante. Já ouvi isso de muitas patentes, Lu. Pois é, A gente pensa que só na década de 80 às vezes não, pode acontecer isso. continua, né? A gente vê cenários ainda assim acontecendo hoje, infelizmente, Pois né? é. E E é, aí, diga lá, vai lá. não, e é interessante que é uma fase que a mulher se redescobre Uhum, numa outra potência, né, com um poder sobrenatural, eu falo que divinamente, né? É uhum, uma fase que se a mulher ali, né, ela estava ali vivendo a vida, construindo, puxa, vou ser mãe, mas a partir do momento que ela realmente gera um filho e inicia essa jornada, né? Não só de doação, mas de uma construção também de uma nova mulher, né? Ela desenvolve absurdamente N recursos e isso ela entrega também na carreira uhum. profissional. Toda essa capacidade monumental que ela desenvolve na maternidade, no maternar, ela entrega para o mundo, ela entrega a partir dali para onde ela vai, né? Exatamente. E aí também tivemos um outro artigo lá que uma autora falou que quando a mulher se desenvolve enquanto mulher e mãe, ela se torna uma líder muito melhor, né? Eu acho que pega um gancho muito legal com boa parte também do que eu coloquei, né? Não só na parte da apresentação, né, da revista, mas propriamente no artigo também, que é falar é, desse dinamismo todo, né? Primeiramente, desse estado emocional que a mulher está, que, Lu, isso importa demais, isso impacta e determina tanto a carreira quanto a maternidade. Esse estado emocional, mental, esse estado psicológico que a mulher está antes da maternidade. Exato. Então, é claro que a gente sabe que hoje em dia, na nossa humanidade, dificilmente a gente tem planejado uma gravidez. Em muitos casos, sim. Quanto mais eu chego perto de planejar isso, né? E a gente entende também que às vezes a gente não planeja, mas alguém maior planeja para a gente Uhum, e que essa vida precisa ser assim também. uhum, Mas a partir do momento que vem uma gravidez, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu estado, porque a maternidade é muito mais do que a gente vê simplesmente, por mais que já todo mundo vê de uma forma complexa, mas o estado emocional que você está, as suas identificações, o seu passado, como você lidou e se relacionou com a sua mãe, com o seu pai, como eram as dinâmicas dessa família, dessa casa, isso determina essa mulher que vai ser mãe, essa uhum. mulher que vai determinar. E aí a gente vê muito essa fala, não, mas, né, é claro, eu falo que a gente está numa era de mundo onde 90% das famílias são disfuncionais.
Disfuncionais por quê? Porque de alguma forma nos faltou algum tipo de afeto, amor, carinho, segurança, proteção, quiçá nos faltou cuidado, né, no sentido que possa ter havido abusos físicos, emocionais, psicológicos. Então a gente está numa era, dificilmente você chega, né, a gente vai analisar um ser humano, olhar para um ser humano que ele não tem uma disfuncionalidade, Sim. né? Ali Uhum. não faltou algo, né, que seria importante para essa estruturação do indivíduo, do sujeito, né? Então, quando você fala isso, como a gente precisa, como ser humano, como mulher, como pai, se preocupar desse estado que eu estou, como é que eu estou relacionado, se relacionando com esse passado, né? Uhum. Então, esse é Exato. um ponto assim crucial, né, para que eu possa, ao maternar, não me identificar, Uhum. não projetar, não introjetar aquilo que não funcionou, aquilo que eu não recebi, aquilo, né? Eu falo que por amor ou pela dor a gente projeta. Eu vou fazer para o meu filho aquilo que eu não tive, né? A partir da dor, isso é muito nocivo também. Eu vou fazer para o meu filho porque, né, por um desejo meu, egóico meu, porque eu queria ter isso. Não necessariamente, talvez seria importante, saudável para o filho. O que que hoje é saudável, né? Mas, Ale, deixa eu pisar no freio aqui, porque você faz mergulhos assim fantásticos, mas tem muita gente aqui que tá vendo a gente nesse nosso vídeo e que não te conhece ainda, ou que talvez já tenha visto aquele seu primeiro vídeo. Mas nós temos um ritual a cumprir aqui na revista e temos que fazer aquela primeira pergunta que sempre tem que ser feita. E você, como psicanalista, vai tirar essa pergunta de cátedra, vai ser facílimo. Alexandra, quem é você? Bem, sou um ser humano que preciso ter a certeza de que hoje eu estou sendo melhor do que ontem. Eu preciso estar evoluindo, crescendo, aprendendo e quebrando as minhas próprias verdades absolutas, né? Então, estou em evolução, um ser humano que estou em evolução, né? Hoje, né, sou a Alê, tenho um projeto, uma missão de vida com mulheres que trata sobre relacionamento e relacionamento tem a ver com famílias, com filhos, porque eles nos moldam, né? Então, tem esse projeto, né, maravilhoso, né, que vivo ele há muitos anos. Sou esposa do André, tenho duas filhas, ganhei mais duas filhotas do coração, né, que veio do André. Então, juntos nós temos quatro netinhos. Então, tem muita riqueza aí de conteúdo para a gente trabalhar e se desenvolver todo dia. Com certeza. Muito bom. Ale, entrando no nosso dossiê, Como Criar Filhos Saudáveis, é, o que muda na visão, você ter colocado ali um olhar psicanalítico? Uhum. Na verdade, a psicanálise, eu gosto muito dessa frase, né, do Freud, que em essência, a cura pelo amor. Porque é um olhar compassivo, é um olhar amoroso para cada indivíduo, né? Quando eu vejo cada indivíduo, independente ali, né, do comportamento, do cenário, do que se traz, do que chega para a gente, né, na clínica do consultório, é imaginar, né, o que ele viveu, como ele recebeu, como ele foi construído, como ele foi formado, como ele precisou, sobreviver em meio a tudo. Então, assim, esse olhar, né, que eu digo psicanalítico, ele é muito mais profundo para um ser humano, né? Então eu tenho um grande desafio que é sempre ir para uma profundidade que nem sempre às vezes todos estão nessa linguagem, né? Sim. Porque eu acho que a gente precisa muito desse olhar mais humano, desse olhar mais amoroso, para as pessoas, para as histórias, né? Então, por que que uma mulher age como age? Por que que um homem age como age? Por que que os filhos? Então, é um processo investigativo, é um processo que você precisa se aprofundar, né? Então, a gente já tem essa prática, né, que vem da essência da ética do trabalho, né, de zerar todo e qualquer julgamento, né, para que você possa adentrar diante de uma história de um novo ser humano. Uhum. Então, eu falo com um olhar psicanalítico, porque é isso que eu vejo na psicanálise, né? É um olhar respeitoso, humano,
diante daquilo que chega. Então, talvez diante dos olhos da sociedade, aquilo é muito ruim, mas uhum, o que será que levou e formou? E como é que eu posso ajudar, né? A que, né, ele possa viver, ela possa viver com mais em equilíbrio, que seja melhor para cada um, porque não tem a ver com o que é bom para mim, tem a ver com o que é bom para o outro, né? uhum. Então, como é que é descobrir o que é bom para o outro e poder ajudá-lo a caminhar nessa direção, né? Com Então, é certeza. sobre esse olhar. Legal. Então, você foi coordenadora desse nosso dossiê, então você escreveu dois textos, um que foi a apresentação desse nosso dossiê, depois você escreveu um outro texto falando sobre a função materna. Quero puxar algumas frases aqui para instigar a reflexão de quem está nos ouvindo. Então, logo no começo da apresentação, permita-me aqui a leitura, você diz assim: no turbilhão do mundo moderno, onde a velocidade da informação rivaliza com a velocidade do pensamento, criar filhos saudáveis se tornou um desafio monumental. As complexidades da vida contemporânea lançam sombras obscuras sobre o processo de educação e criação, deixando pais e cuidadores em busca de um farol seguro em meio à tormenta. Bom, fora você escrever maravilhosamente bem, só essa frase aqui já fala, caramba, e eu lembrei muito de minha mãe. Minha mãe, ela era uma professora, minha mãe adorava educação, minha mãe era muito culta, lia muito, e minha mãe, ela sempre falava assim, para você casar, você tinha que fazer curso. E, Concordo plenamente. e para ter filho, você tinha que fazer curso também. Outro curso. Outro curso. São etapas diferentes para você aproveitar cada Exatamente. etapa dessa, né? Exatamente. Então, assim, essa primeira frase, né, fala, cara, as pessoas estão tão cheias de informação, né? E aqui na sequência você diz: a nossa sociedade está imersa em tecnologia e interconexão, mas paradoxalmente, muitas vezes nos sentimos mais distantes do que nunca dos nossos próprios filhos. O estresse, a pressão social e as demandas incessantes de uma cultura orientada para o sucesso corroem o tempo e a atenção que podemos dedicar à tarefa de nutrir a próxima geração. Então, assim, hoje a gente tem muito mais informação do que tinha antes, e parece que as criações estão piores ou as pessoas estão mais distantes. Como é que você está vendo isso, Ale? É bem isso que eu coloquei, né? Porque a gente percebe assim no consultório, às vezes pais e mães chegando, né? E ali para tratar de uma relação, mas eu falo que a relação que eu tenho comigo mesmo é o reflexo da relação que eu vou ter com o outro, amorosa. Uhum, E sucessivamente é muito do reflexo que a gente vai ter na criação com os filhos, né? sim. Então, esses mecanismos que funcionam automaticamente, enfim, já são pré-determinados se eu não parar para olhar isso. Se eu não parar e falar, uau, tem alguma coisa errada. Eu acho que não precisa ser assim, né? Tem algo que eu possa melhorar, né? E aí, quando eu coloco com essa questão da tecnologia, você vê, né, indivíduos conectados e conversando na velocidade da luz, com todos ao mesmo tempo, respondendo o e-mail, respondendo o WhatsApp, conversando, sinalizando em qualquer outra rede, e às vezes os filhos aqui latentes por ser ouvidos, Uhum, para se ter um tempo de qualidade. Então, é nisso que é muito chocante, né? Por isso que eu falo, paradoxalmente, não conseguem construir um diálogo efetivo, afetivo, né? De qualidade, que seja capaz de construir estruturas psíquicas, né? uhum, Então, isso é muito preocupante, né, hoje em dia, porque às vezes os pais estão aqui vivendo conflitos, vivendo desafios no trabalho, né, estão mergulhados, e eu, mais do que ninguém, sei o quanto isso é complexo, mas o quanto também aqui estão seres como eu falo, né, eu imagino seres como gritando, pulando, para ser ouvidos uhum, também, ouvidos na dor deles, né? Como a gente tem uma mudança, se a gente olhar de uns 30, 40 anos, né? Vamos falar 20 anos, né? Eu tenho uma filha de 26 e uma de 13. A geração dela é totalmente muito diferente. É totalmente. claro que 5, Uhum, 7 anos já muda muito da geração, mas eu digo para nós, nessa faixa etária, é interessante pensar que o diálogo, os interesses, os desejos, os anseios, os sonhos, os projetos
daquela época não são os de agora. Uhum. Sim. Isso tem, em partes, isso tem, né, mudado radicalmente. Então, como é que eu vou dialogar com o filho? Como é que eu vou construir elementos, simbolização, né, amor, afeto, é, se a gente não tem esse tempo de qualidade? Mais do que nunca, eles precisam desse tempo de qualidade. E Uhum. sabe o que é interessante? Não é o tempo de qualidade, não é aquele espaço onde eu terceirizo isso. E é isso que acontece. A gente Uhum. terceiriza para as redes sociais, para o celular, para a TV, a gente terceiriza para as escolas, em todos os aspectos. Só que a estruturação saudável de um indivíduo, falando de infância e adolescência, as únicas pessoas que podem construir é a função materna e a função paterna. Uhum. São esses criadores, né? Então eu falo, você não encontra em nenhuma literatura, por mais que a gente sabe o quão precioso é e valoroso é, se a criança não tem a figura, a função, a figura materna ali, Sim. por alguma, né, por alguma questão ela não teve a figura, né, por N motivos. E aí a avó vem e faz essa função materna, ok. Mas dentro de um lar onde tenho ali a função materna, a função paterna, né, representando esses criadores, né, para essas crianças, você não encontra literatura algum que fala, olha, o tio é fundamental, o avô é fundamental, Sim. na construção psicológica, né, de todos os anseios que um ser humano precisa, de todos os desejos que ele precisa desenvolver. Então, você não vê. Então, assim, esses pais têm terceirizado muito, né, para que outros façam esse papel, né? Porque a gente também a gente também está construindo nós, eu falo isso nós, construindo uma sociedade que tem sentido uma certa fragilidade de lidar com responsabilidade, Uhum. com crise, com desafios, com mudanças, com transformações, com frustrações, né? E aí, qual que é a composição saudável, né, de um cérebro saudável? A criança precisa viver frustração e satisfação. Sim. É esse equilíbrio que forma uma estrutura, né, psicológica saudável, Uhum. né? Então, onde ela vai usar isso em todas as fases da vida, do desenvolvimento. Isso é fundamental, né? Que ela É. vai construindo essa capacidade de Uhum. simbolização que eu digo, né? É, eu também tenho filhos exatamente nessa fase, 26 a 28 anos, e é muito interessante como eu passei minha infância na rua, brincando na rua, o dia inteiro. Quando eu era adolescente, de 12 a 14 anos, eu andava muito de bicicleta, e eu tinha um amigo que a gente adorava andar de bicicleta, depois eu virei um ciclista e coisa e tal. E nós pegávamos a bicicleta em São Bernardo e a gente chegou a descer a Serra de Santos e fomos até Itanhaém. A minha mãe nunca soube disso. Nunca soube disso. E assim, a gente brincando na rua, a gente levava aqueles tombos, assim, andando de carrinho de rolemã, de você se ralar inteiro. E a gente tinha o cuidado de se lavar primeiro, de tirar aquela sangueira toda para Se depois você ir cuidar. para casa, né? Mas, ó, você falou uma coisa É, importantíssima, porque é a capacidade do brincar. sim. Porque a estruturação, né, psicológica, ela também vem, Uhum. uma das áreas, ela vem dessa capacidade do brincar. Hoje, aonde é que você vê essa capacidade do brincar sendo desenvolvida Uhum. como era antes também? Não estou Exato. dizendo que era melhor, pior, mas a gente continua com os mesmos adereços atrativos hoje. Mas hoje essa capacidade do brincar, ela está muito internalizada no meio tecnológico, Sim, é. né? E em Então, contrapartida, os meus filhos nunca brincaram na rua. Nunca. Era da escolinha para o apartamento, do apartamento ao playground. Então, esse foi o circuito deles, né? Então, assim, cara, de uma geração para outra mudou tudo, né? E como é que o pai se prepara para isso, né? é. E aí você me fez lembrar muito assim desse contexto social, né? Que se a gente olhar lá para esse passado, vamos olhar para um passado muito mais distante também, né? Que onde a disciplina era muito rígida, Uhum. existia um espaço de submissão, é assim assado, não passa dessa linha, Sim. né? Tinha ali uma irracionalidade ali sem direitos, né?
Tinha uma repressão muito grande, por isso Uhum. a gente fala que foram épocas muito de formação de muitas neuroses, né? E aí a gente tem esse contexto hoje que vai para o contemporâneo, né? Que vem para o contemporâneo, da atualidade, que daí qual que é, né? Que a gente chama, né? Muito na psicanálise a gente chama a majestade, o bebê, Ah, onde a criança é uhum. é o imperador, é a Imperador. majestade de dentro de casa. Então, o pai e a mãe, né, vai fazer uma refeição, filho, o que você quer? Uhum. Então, tudo está internalizado nessa majestade, o bebê. Então, a gente também vem de uma sociedade, a gente a sociedade vem dessa construção também, onde internaliza esse poder para a criança, esse lugar hierarquicamente dentro da família que gera essa disfunção. Então, Uhum. eu tenho aqui pai e mãe, criadores, e eu tenho filhos que recebem o quê? Orientação, amor, afeto, direção. A criança ela não sabe o que é bom para ela. Uhum. Ela precisa receber essa direção, né? Então, a gente, além dessa majestade, o bebê, a gente também percebe esse sujeito do consumo. Sim. Absurdo. Eu quero tudo, eu quero para ontem, eu quero agora, eu não consigo esperar. Então, olha quantas construções a gente também vem perdendo, às vezes, de construir, Uhum. né? Sim. Então, a gente está vivendo muito também a fase de uma ausência de falta e de desejo, porque é a partir da falta que eu construo o desejo na criança. Hum. Então, isso é muito importante. Então, a criança hoje em dia, essa majestade, o bebê, esse reizinho, esse príncipe, essa princesa de dentro de casa, eles não conseguem construir o que é falta. Uhum. Consequentemente, eu não consigo construir o que é desejo. E o que é desejo é o quê? É o que eu quero construir, o que eu quero fazer, o que eu quero chegar, aonde eu quero viajar, o que negócio eu quero, né, trazer para mim, que área um dia eu vou fazer, o que eu quero realizar. Então, assim, esse poder, essa potência do ser humano se desenvolver para construir, para agregar, para acessar. Uma vez que eu não simbolizo o que é falta, eu não consigo simbolizar o que é desejo. Uhum. E aí, que tipo de ser humano que a gente tem? Exato. E aqui no seu Então, texto você ainda coloca, né, a família é o primeiro ambiente social que a criança experimenta, e é nesse contexto que ela começa a desenvolver a sua identidade, valores, crenças e relacionamentos interpessoais, né? E assim, como que as famílias, elas estão, não sei se mais desestruturadas ou mais distantes com esse negócio de correria do dia a dia e coisa e tal, e parece que esses relacionamentos, eles parecem que ficaram mais distantes. Então, receber esses valores, que nem antigamente era muito mais comum a criança escutar a história dos avós contando como era antigamente. E hoje parece que muito disso parece que se perdeu, né? Então, você perde um pouco também desses referenciais, né? perde. A gente perde parte dessa estrutura família, né? Uhum, Então, por mais que o mundo está numa, numa evolução, mudando, principalmente os formatos familiares, eu falo que tem avanços, tem ganhos, mas também tem perdas, né? Então, o que que é o melhor? O que que é o mais, né? A gente tem como premissa base, desde que mundo é mundo, que esse núcleo familiar, ele não só é determinante para, né, construir um ser humano saudável, como para prejudicá-lo totalmente. uhum, Então, quando eu não tenho esses papéis bem definidos dessa função materna, função paterna, eu não tenho muito desse caminho, desse norte, né, para mostrar para a criança, eu falo, né, como é que se constrói um homem inseguro? Sendo criado por outro homem inseguro, um mero exemplo, uhum, né? Então, assim, esse estado emocional e psicológico desse pai e dessa mãe define muito desse filho. Quem será esse filho? Qual uhum, vai ser a composição estrutural desse filho? Então, quanto mais valores, identidade clara, é, é, crenças,
anseios, desejos, isso existe dentro da família, essa comunicação aberta, essa abertura, né? É mais saudável para esse desenvolvimento dessa criança. Então é um grande desafio mesmo, porque tem a ver com valores, né? Tem a ver com essa estruturação. Uhum. E aqui você coloca que abrir canais de diálogo e permitir que as crianças expressem os seus sentimentos e pensamentos contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional e da capacidade de lidar com conflitos de forma construtiva, né? É interessante que, vamos pensar assim, em gerações anteriores era muito comum a frase do engole o choro, né? Então, engole o choro, então, quer dizer, você está sentindo, mas guarda, não faz essa exposição toda, né? Grande erro, né? E hoje é gozado. Eu não sei dizer direito como é que o negócio tá. O que a gente lê muito é que essa nova geração tem uma resiliência muito baixa à frustração. E ela não sabe lidar direito com os medos, com as raivas, com os reveses que o mundo lhe proporciona. O exemplo que eu dei de quando eu era criança, descendo as ribanceiras de bicicleta, caindo, se ralando inteiro, isso é um revés, né? E a gente tinha medo de chegar em casa todo sangrando, então a gente ia na torneira primeiro, a gente dava uma limpada, esperava passar aquele negócio. Então é você aprender a lidar com a queda, aprender a lidar com a dor, né? Total. E aí conecta muito com essa colocação que eu fiz anterior. Uma vez que eu sou a majestade, o bebê, o príncipe ou a princesa de casa, Uhum, é, eu não vou receber nãos. Eu só exato. recebo sim. E eu viro essa geração do consumo, onde Uhum, eu quero, eu posso, eu tenho, onde é que já se viu, eu não tenho, então eu não aceito não. Então, eu não tenho limites. E aí, limites. e é por isso que eu falo, eu não tenho limites. Quando eu não tenho Uhum, limites, regras, estruturação do que eu posso, do que eu não posso, né? Claro que daí tem uma composição de ética, de moral da sociedade, uhum, mas eu estou falando de dentro de casa, né? uhum, Uma vez que eu posso tudo, e eu decido tudo, e eu determino tudo, é muito doloroso, porque esse ser humano, o mundo não vai tratar ele assim. Lá uhum, fora, começando já na primeira infância, do primeiro ano, dos 7 anos em diante, o mundo não vai dizer sim para ele em todas as vezes. Quiçá quando ele for para o mundo corporativo, sim, exato. que ali a competitividade. Então, essa criança, ela vai se frustrar absurdamente, ela vai se fechar quando ela for lá para a infância, 7, 8 anos, e as pessoas, não, você não vai fazer isso, não. Aqui Uhum, não, porque cada um vai defender a sua posição. Desde o exato. amiguinho, o balanço é meu, você não pega o balanço, porque agora é minha vez, eu quero. Então, além dela não saber receber esse não, ela não sabe lidar e se posicionar diante daquele não. Porque Uhum, ela pode, se ela é orientada, se ela vê isso acontecer em casa, desde a disputa do balanço, ela vai lutar pelos direitos dela. Ela uhum, vai na professora e fala: professora, ele já brincou, agora é a minha vez. Você me ajuda? Então ele vai lutar, ele vai, à medida dele, à medida de cada fase, vai lutar pelo que é o direito dele, pelo que é o desejo dele, porque ele deseja aquilo. sim. Agora, se é um ser humano que não viveu isso, ele vai chorar, ele vai espernear, ele não vai aceitar, ele vai ficar chateado, ele vai se entristecer. Então, e assim a gente caminha muito para um mundo, como eu lido muito com relacionamentos, indivíduos, com adultos infantilizados, né? Uhum, Então, eu falo que por isso a gente tem que estar muito bem como mãe e como pai, porque eu tenho que dar conta dessa função. Porque o meu filho vai sofrer lá na frente. O mundo não vai ter dó. com certeza. Então, é muito isso, né? E essa capacidade de negociar, de conversar, de articular, de dialogar, de comunicar, de lutar, né, na comunicação,
diante daquilo que eu desejo, a criança aprende isso dentro de casa, Uhum. nos primeiros anos, né? Então, lá, criar os símbolos, né? O que que é pai, o que que é mãe, o que que é casa, o que que é sexo, o que que é trabalho, ela vai construindo dentro da subjetividade de cada ser humano. O que que é isso? O que que é a tristeza? O que que é a alegria? A composição de tudo isso. Se eu dialogo, se eu explico, e aí acho que é um gancho aqui, já antecipando, mas um gancho, né, dessa figura materna, né? Uma das questões mais importantes que a mãe entrega para a criança é essa capacidade de não só conter aquele desespero, aquela briga, aquele choro da criança, aquela eu quero, essa capacidade de conter essa frustração que a criança está vivendo, de elaborar, de significar e devolver para a criança, meu filho. Hoje você não pode ter isso, por isso, por isso, por isso. Mas amanhã, quem sabe, mas então essa capacidade que a mãe precisa estar bem aqui dentro para ela conseguir lidar com todo esse turbilhão Uhum. que é também esse maternar, né? Sem falar desses primeiros meses de vida, né? Que a mãe não dorme, a mãe, né? É uma quantidade muito grande de energia voltada para aquilo ali, né? A mãe se esvai em função 100% do filho nesse primeiro ano de vida, né? Sim. Eu sempre lembro de exemplos aqui que minha mãe, ela me trazia, né? Minha mãe, ela era professora e ela trabalhava aqui no Parque Municipal com faixa etária de 4 anos. Ela adorava essa faixa etária. E todo começo de ano ela contava a mesma história, de uma mãe que chega lá e fala, ai, eu tô com muito medo de deixar meu filho no primeiro dia com a senhora. Se ele fizer escândalo, a senhora me liga que eu venho buscar. Porque se contraria, ele se joga no chão, ele faz um escândalo. Depois a mãe ia buscar, a senhora não me ligou? Não, mas Não ele fiz se isso. portou bem? Perfeitamente bem. E ele comeu o lanche todo. Lá em casa ele não come Não nada. come. E minha mãe dizia: mãe é manha. Aham. Mãe é mãe. Ó, exemplo maravilhoso você trouxe, Lu, porque é bem isso que a gente ouve muito, né? Eu falo de mim, né? Quando eu fui levar minha filha, primeiro, né, adaptação de semana na escola, eu falei, não, eu vou ficar por aqui, porque ela não vai ficar sem mim. Ela vai chorar. Aí a professora falou assim, tá bom, mãe, mas pode ficar aqui na salinha do lado, que se ela chorar, aí você vem. Eu falei, não, vou ficar aqui, porque eu tenho certeza que ela vai chorar. Ela está Certeza. comigo Ela até não vive agora, ela sem não mim. vive sem mim. Não vive sem Então, mim. não vive sem mim, como é que ela vai ficar aqui uma manhã inteira sozinha, sem, Imagina. imagina, que absurdo é esse, né? E aí eu fiquei na sala e só risadinha, só brincadeirinha ali ouvindo. Aí segundo dia a mesma coisa, eu falei, não, eu vou ficar, né? Não, mãe, acho que você pode ir para casa. Não, onde já se viu, ela não vai ficar. Não. Acho que hoje ela vai chorar. Acho que ontem aconteceu um problema, hoje ela vai chorar. Então, assim, é muito isso, né? Dentro de casa, ela vai fazer essa manha, vai fazer esse chororô, não vai comer. E aí chega nesse ambiente externo, por isso que é muito bom, né? Eu falo que a escolinha, já nos primeiros, né, anos ali de vida, também funciona muito bem, porque a criança chega e ela entende que ali é um outro ambiente, que aquilo que ela fazia lá dentro de casa, ali tem regras Exata. Total claras, dos limites. específicas, Os os limites. limites. Exato. Ali tem limites, aí começa um limite da própria sociedade. Daqui a pouquinho, um limite moral do que se pode e não se pode, né? Então, é muito bacana. O quanto antes eu tenho, claro, eu falo esse ambiente rico em amor, afeto, carinho, Uhum. acolhimento, mas também rico em regras, de limites, eu vou construindo um ser humano capaz de tudo. Exato. Então, muito bacana o teu exemplo. Conectei com o meu. Entrando no seu artigo, né, onde você fala especificamente sobre essa importância da função materna, né, você começa o artigo dizendo que ser mãe na sociedade contemporânea é um desafio dinâmico. As expectativas e pressões da vida moderna frequentemente colocam as mães em uma encruzilhada, onde equilibrar suas necessidades com as demandas de maternidade é muito complexo. Porque acontece um movimento muito assim natural e que com o tempo a gente vai percebendo, né? Eu vejo pelas pacientes, pelas mulheres, pelos relacionamentos e a maioria que eu atendo são mães, né? Já foram mães, né?
Então, você percebe que essa mãe, quando ela entra para o casamento, ela entra já numa fase de doação para o outro, Uhum. que também tem muito a ver com esse início de relacionamento, desse estado de paixão, e que é natural muito, né, dentro dos processos, né, dos relacionamentos. E aí, enfim, logo quando vem um filho, né, eu falo muito, vem logo esses filhos, né, em alguns casos, às vezes os casais deixam mais para mais tarde, mas eu digo que a maioria vem, né, logo ali nos primeiros anos, e quando vem esse filho, ela estava no estado de doação para a relação, para aquilo Uhum. que era grandioso para ela. Uhum. Quando vem o filho, projeta tudo no filho. Só que Sim. projeta tudo que era dela, da relação, tudo nos filhos. E é um Uhum. grande erro para as relações, é um grande desafio para a mulher compreender isso. Porque a gente também foi orientada e ensinada que um filho é a magnitude e que né, tem que ser voltado para o filho. Né? Então, eu falo que um dos dispêndios mais dolorosos das relações, de términos, de conflitos, de crises, vem sempre na sequência dos filhos, Uhum. né? Que também a mulher, eu falo, tem que ter uma capacidade psíquica muito grande, porque ela precisa conseguir se dividir entre o filho, primeiro entre ela, o filho e o marido, né? Uhum. Então, a mulher precisa conseguir fazer esse equilíbrio. Ela não pode nem todo o céu para esse filho, nem todo o céu para esse marido. Ela precisa fazer essa divisão entre eu bem comigo mesmo, meu filho, porque se eu estou bem comigo mesmo, esse filho vai receber o meu melhor, e a relação também, esse marido também. Uhum. Então, é um dinamismo assim extraordinário que a mulher precisa ter e desenvolver para que ela não se perca dela. Uhum. Porque eu falo que um filho, ele representa 30% da nossa vida, Lu. Sim. 30% da nossa vida, né? E a gente lida, eu lido com pessoas, né, que vão aí até 80 anos de idade. Então, percebe que eu nasço, eu como indivíduo. Aí vem essa fase dos filhos, esses filhos permanecem ali 18, 20 anos comigo. E eu defino minha vida 100% em cima disso. Uhum. E às vezes eu me perco do marido, me perco da relação, eu me perco de mim em função desse filho. Então, é um grande assim ponto que eu bato muito nos processos terapêuticos com mulheres que estão começando, né, nessa fase da maternagem, né, da maternidade. É não se perca de você. Porque o que acontece? Vai passar esses 18, 20 anos, esses filhos voam, Vou. e aí é você, com você e com essa pessoa que você Uhum. jurou amar, jurou viver, e que talvez era muito bom, e veio essa fase desafiadora e que vocês cresceram juntos, e por que não continuar uma fase Uhum. gostosa, prazerosa da relação, onde você, com aquela sensação de dever cumprido, de encaminhar, de desenvolver, de dar um tapinha na bunda, vai, voa, filho, né? Uhum. Voa, segue a tua vida, ser capaz, você consegue tudo que quer. É E aí você isso volta a viver. isso antigamente chamava síndrome do ninho vazio, não sei se chama ainda. Sim, sim, É, chama. Mas por quê que acontece? É porque eu voltei toda a minha toda vida em atenção. função dos filhos. Uhum. Eu me perdi de mim, eu me perdi da relação, e aí Uhum. eu tô vazia quando esses filhos vão embora, porque eu não tenho mais identidade. Eu não criei, a minha Sim. vida, aquilo que é bom para mim também, porque esse é o desafio, não perder da minha identidade É. e reconhecer esse parceiro que possa estar ao meu lado. É com ele Deixa eu que até, a até jornada trazer vai. um comentário aqui, que isso não está no seu texto, mas me vem à mente, e ouvindo essa sua fala, eu já encontrei casais que falam uma coisa que, quando falam, me dá um arrepio, que é quando o casal se chama por pai e mãe. Então, eles se remetem totalmente à sua função, né? Sou mãe, sou pai. Quando o marido chama a mulher de mãe e ela chama o marido de pai, eu fico imaginando o que aconteceu nessa Sim, relação. esse é o fim do casamento, Hum. né? Então eu falo, né? Até essa semana eu gravei sobre isso, né? Impossível, né? E a gente está numa era onde as mulheres se desenvolveram demais, Uhum. conquistaram o seu espaço, que é ótimo,
mas elas se perderam dos próprios papéis, porque, né, se tornaram, falo que a gente chama de inversão de papéis, né, onde as mulheres elas estão muito mais masculinas do que no feminino, Hum, né? Isso não tem a ver com, né, com homem, mulher, mas tem a ver com esse feminino e esse masculino que a sim. relação precisa dessa polaridade. E aí, o que que é uma relação amorosa? É onde eu tenho afeto, amor, desejo, onde eu olho o outro com admiração, e a pessoa que eu escolhi para partilhar essa caminhada Uhum, evolutiva de vida, aprendendo, né, caindo, levantando, e ambos ali se apoiando, ó, equiparados, né, uhum, nem à frente, nem atrás, nem melhor, nem maior, nem menor. Então, assim, é doloroso demais ouvir isso, porque você entende que essa figura está muito mais simbolizada, né, na figura de mãe, na figura de pai, e aí é impossível ter uma relação saudável, afetiva, sexualmente e que possa ser duradoura, uhum. né? Eu falo no ápice hoje em dia de uma relação que pode ser muito bem vivida. Então, tem uma disfuncionalidade grande aí, Uhum. infelizmente, É. né? Quero trazer Infelizmente. uma outra parte aqui do seu texto, que isso aqui já daria para a gente ficar falando o dia todo, que Hum. você diz assim: é vital reconhecer que uma mãe saudável emocionalmente é a base de uma infância saudável. A maternidade não é apenas dar à luz e cuidar fisicamente de uma criança, é uma jornada emocional e psicológica longa. E mais adiante, você diz, né, que uma mãe, para ser uma mãe integral, ela tem que resolver os seus perrengues internos. Então, vamos lá. A pessoa diz: eu quero ser mãe. Ótimo. Você já fez a terapia? Você já resolveu Meu todas as. sonho, Lu. Você já resolveu todos os seus perrengues para não projetar nada no teu filho? Exatamente. Hum, Eu falo muito, eu luto muito por isso e falo muito isso mesmo. A gente precisa criar essa consciência. hum, Escolher e decidir ter um filho muda radicalmente a sua vida. Não tem a ver mais só com a sua vida, com o que eu escolho fazer da minha vida, mas é um uhum, outro ser, né? Que você está ali colocando. E é bem isso, é difícil lá, aquilo que me faltou, vamos falar, né? Da humanidade que a gente tem. Me faltou pai, me faltou mãe, eu sofri abusos, eu sofri faltas, eu sofri falta de segurança psicológica e emocional, eu não tinha segurança no lar que eu vivia, né? E aí, a partir dessa dor, eu vou uhum, fazer pela dor de tudo aquilo que me faltou, agora eu vou dar. Como é que sim. você acha que inconscientemente, Uhum, intuitivamente esse filho recebe? Como é que é essa minha construção a partir da dor? A construção saudável é a partir do amor. uhum, Por amor, por mais que me faltou, né? Por amor pela vida, pelo que foi possível me darem, pelo que foi possível, né, me fornecerem. A partir desse amor e desse reconhecimento, a esse pouco que eu pude pelo menos receber, eu decido fazer algo diferente, fazer algo melhor para uhum, esse filho. Então, é um ponto assim que acho que eu vou defender para o resto da vida. Decidiu casar? Faz uma terapia. Decidiu ter um filho? Faz uma terapia, né? Porque a gente vê hoje, né? E olha que eu tenho, né? A gente tem aí quatro, né? Eu tenho minhas duas filhas e mais duas filhas do coração, que são as filhas do uhum, André, e que estão todas na maternidade, né? A minha filha, minha neta tem 6 anos né? Aí a gente tem mais o Benício e a Bela, que tem 2,5, né? Em torno de 2,5 aí, um pouquinho para mais os dois. Então, assim, eu vejo a luta constante dessa fase, conciliar família, trabalho, relacionamento. É um desafio doloroso, eu falei, dói no coração da gente, né? uhum, Então, e não só por tudo que são, né, as mulheres que a gente atende, acompanha. Eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso olhar para mim, eu preciso entrar em harmonia com a história que eu vivi, com as dores que eu tenho, com a dificuldade que é casar, ter um outro ser totalmente diferente, com costumes e uhum, valores totalmente diferentes de você dentro de casa. Nos primeiros 3 anos é muito amor, mas depois que passa esse estado apaixonado e você vai olhando para o outro sem véus, olhando para o outro como um ser real, também em construção, também falho como você,
também cheio de defeitos como você. Então, como é lidar com tudo isso, né? Então, a gente precisa, todo ser humano merece, né, o direito de poder se analisar, poder se melhorar, poder se enxergar sob Uhum. uma outra ótica, né? Então, esse é meu lema de vida, Lu. Você disse, né? Você vai casar, faça uma terapia. Vai ter filho, faça uma terapia. Posso acrescentar? Você vai casar, faça uma terapia. Vai ter filho, faça duas terapias. Pô, pode, sem dúvida, sem dúvida. Quanto E mais, aí, melhor. por quê? Porque esse modelo também da relação vira um modelo de família para Uhum. esse serzinho que está ali em construção. É. Então, se eu tenho uma mulher que é muito forte no masculino, naturalmente, esse papel só é ocupado por um. Então, se essa mulher ocupa esse papel do masculino, a gente está numa sociedade onde muitas mulheres são provedoras do lar, o marido às vezes está em casa sem questionamento com isso, o que importa é o Uhum. acordo entre eles. Mas, naturalmente, esse é o modelo de família. Então, o que que uma mãe forte, muito latente no masculino, o que que é muito latente no masculino? Eu decido, eu faço, eu aconteço, eu provejo, eu mando, eu determino, a minha palavra é que basta, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Então, assim, muito dessa força, né, que foi construída por ter sido criada por uma outra mãe muito masculina. Então, assim, o que que uma mãe muito masculina ensina para sua filha menina? Ela ensina a ela aprender a não receber, a Uhum. só doar, doar, fazer, acontecer. Tudo é por minha conta, é tudo eu, porque eu sou sozinha mesmo. Então, ela ensina a criança, a menina, não dependa de homem, vá você fazer Uhum. tudo, que é um grande equívoco, uma disfunção Sim. né, Uhum. dessas relações. E aí ela ensina que a menina sempre vai ser sozinha mesmo. Isso é um ensinamento inconsciente. Acontece. Então, o comportamento, a atitude dessa mãe que domina e que está decidindo e ocupando esse lugar masculino de guiança 100% da família, não que ela não pode orientar, os dois têm que caminharem junto, mas essa guiança 100% dela ensina isso. Ela ensina uma menina a não receber. E ela ensina o quê para um filho homem, para um filho menino, né? Ela vai ensinar ele a ser frágil, a a encontrar alguém como a mãe que decida e determina. Uhum. Ela ensina ele não ter capacidade de decidir, de construir, de internalizar, de seguir a vida, de avançar, de construir. Então, assim, eu falo que a terapia é fundamental para os dois, né? Sim. Porque a gente está vivendo uma era, e acho que e você vê isso muito, de mulheres muito determinadas, o que é uma bênção, só Uhum. que ao mesmo tempo elas estão dominando muito, às vezes, essa direção da família, da relação. E aí eu falo que quando uma mulher, né, ela está muito além dessa figura aqui, muito nesse masculino, ela incapacita essa outra pessoa. Sim. E aí eu tenho um modelo, né? Uhum. Um homem frágil e uma mulher forte. Uma mulher que determina tudo e um homem que diz sim para tudo. Isso é um tipo de disfunção, Lu. E essa criança que está ali vendo é um modelo familiar. Uhum. O menino vê com os olhos, a menina vê com outros olhos. Então, assim, por isso é importante ter muita consciência de buscar ajuda. É muito triste, assim, quando você vê que nessa fase, engravidou, né? Gasta-se com tanto investimento material para receber essa criança e com o conteúdo psicológico, emocional, que é o que mais importa, que é a única coisa que a criança precisa desses pais, é a qualidade emocional e psicológica daquilo que eles vão entregar nos primeiros meses da vida. Uhum. E a gente percebe um investimento absurdo em questões materiais. É quarto, é brinquedos, é N opções, N equipamentos, N tudo. E aí é um investimento muito grande financeiro em cima disso, e os pais se doando, se matando de trabalhar para dar conta desse investimento financeiro material, para suportar essa criança. E eu, no meu entendimento, a criança não precisa disso.
A criança precisa Uhum. da presença Exato. integral, emocional desses pais inteiros, para que ela Uhum. possa, de fato, receber aquilo que é simples. Porque aquela criança precisa receber amor, afeto, carinho, acolhimento e é presença, né? Então, assim, estou falando aqui, é um apelo, né? Invistam em vocês, em construção de capacidade emocional, psicológica, para entregar a única coisa que a criança precisa nos primeiros anos. Uhum. É isso, né? Então, a criança não tem noção de todo esse investimento material, Uhum. né? De tantos recursos, brinquedos, né? Que é bonito, é belo, principalmente para a mulher, né? Mas às vezes ela está deixando de entregar o que a criança mais precisa. É. Então, esse é um alerta aqui É. para as E mãezinhas. Ale, a gente podia ficar conversando aqui anos, né? Porque esse Sim. tema não tem, ele não se esgota. É. Mas eu quero puxar dessa sua fala uma questão que para as mães e para os pais que estejam nos ouvindo aqui, é muito importante, porque assim, como a maioria das mães hoje está fora e trabalhando, então ela leva o filho na escolinha, ela vai trabalhar, depois, no final da tarde, ela pega de volta. E fica esse vazio, fica essa sensação de que eu não fiquei o dia todo com o meu filho. E aí, quando ela pega o filho, quase que à noitinha, vem aquela vontade de compensar a Uhum. ausência. Como é que você tem visto essa questão dessa compensação dessa ausência? Ó, isso tem tudo a ver com o que a gente acabou falou. Isso é uma Uhum. ausência, isso é um vazio da mãe, não é da criança. Uhum. É um vazio que parte da mãe. A angústia, eu faltei, estou distante de você o dia todo. O que faço agora? Eu me dou tudo, eu dou tudo para você agora, eu digo sim Uhum. para tudo. Então, é um vazio que a mãe precisa trabalhar dentro dela. Então, se eu entendo, eu numa construção saudável, racional, também emocional, que a escola que eu estou proporcionando para o meu filho, ela está sendo atendido com todas as necessidades básicas. Sim, tenho ali um pouco de afeto, um pouco de carinho, de cuidado, de diversão, de brincadeira. Eu tô a construção de uma escola hoje, de um infantil, vamos pensar aí a partir de 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade, ela tem toda a estrutura lúdica de desenvolvimento que a criança precisa. Então, ela está sendo assistida. Então, eu, bem comigo mesma, entendo que tomei uma decisão, eu com a minha família, com meu marido, que vou trabalhar. Então, eu deixo a criança, eu deixo a criança, eu deixo a criança, eu não deixo a minha criança com ela. Uhum. Eu não deixo o meu vazio com ela, eu não deixo a minha angústia com ela, né? A crença de que talvez eu deveria estar criando essa criança e não terceiros criando. Então, se eu estou bem comigo mesmo, com as minhas decisões, me certifiquei que ela está num lugar seguro, sendo cuidada, e que a hora que eu pegar eu vou estar inteira, eu vou ser a mãe que eu posso ser, a mãe na minha melhor versão de ser humano que eu posso ser, eu entrego tudo que eu tenho ali para ela. Então, a mãe precisa, a criança precisa dessa mãe saudável, bem com ela, Uhum. no tempo que essa mãe tá, né? E aí, claro, fazer escolhas de sim, se eu posso fazer uma atividade depois que a criança vai dormir, eu priorizo esse tempo de qualidade com a criança. Então, eu vou Uhum. alimentá-la, eu vou amamentar, eu vou brincar, eu vou nutrir, eu vou estar presente. Na hora que a criança dorme, por isso é um excesso de energia, né, que a gente deposita. Na hora que a criança dorme, eu vou fazer as outras atividades, mas eu preciso ter essa consciência. Então, eu não posso identificar o meu vazio, as minhas faltas ou as minhas crenças e projetar isso nessa, nesse exemplo que você deu. Uhum. Então, esse é um exemplo assim claro e muito bom para a gente poder trazer. Então, se eu tenho que trabalhar, às vezes, fazer algum extra, eu preciso estar bem. Então, assim, a gente está falando só de mãe, né? E aí eu também tenho uma chamada forte, assim, para os pais, né? Porque da mesma forma que essa mãe precisa ser esse continente afetivo para essa criança, se doar de forma, assim, Sim. absurda, né? Se eu tenho um marido, um parceiro aqui, né? Que se torna o nosso continente afetivo, que nos ajuda, que me assiste, que me suporta, que dá todas as necessidades que eu preciso, que essa criança precisa, a gente está bem como família. Então, assim,
cada vez mais esses homens também ir desmistificar, também ir para terapia, também olhar o que compete a eles, para que possa entregar também uma paternidade, uma construção familiar, também de um lugar racional, reconhecido, um lugar, uma consciência maior, né? uhum, Como é que essa mãe vai conseguir se doar e fazer tudo isso sozinha? É um grande desafio. Olha que a gente tem pesquisa que a gente tem um percentual muito grande hoje no Brasil de mães solteiras, criando os sim, filhos e uhum, caminhando tudo solto. É um grande desafio. Agora, se eu estou falando aqui que eu tenho uma, né, a mulher precisa muito ajudar nesse contexto, porque a mulher, quando, né, vira mãe, ela cria 8 braços, então ela quer fazer tudo, dar conta de tudo, uhum, decidir tudo, e ela nem permite esse acesso desse marido. Então, ela precisa reconhecer sim, que não adianta. Essa construção que ela começar a fazer aqui vai durar a vida toda. Então, por isso que eu falo que a mulher tem muito poder de capacitar ou incapacitar, tanto o marido quanto os filhos. Então, ela precisa estar muito consciente nessa jornada o que é meu, o que é do pai, o que é do filho, o que é nosso, sim, para que eu possa equilibrar. Porque uma vez que eu determinei um movimento, um caminho, uma dinâmica familiar, vai me sobrecarregar para o resto da vida. uhum, Aí depois não adianta chorar. Eu já exato, tomei conta, né? Então, assim, eu preciso entender que eu também dependo desse pai. Esse pai é fundamental. Claro que nesse primeiro ano de vida é muito a mãe, mas é muito a mãe com a criança. E quem dá o suporte para essa mãe? É o pai. uhum, É o pai, porque a criança vai depender, né, extremamente ali da mãe. Então, esse pai, muito bem emocional e psicologicamente falando, ele também vai dar toda essa estrutura que a mãe precisa, né? Então, é um jogo de doação do pai para essa mãe, para que essa mãe possa doar para esse filho. uhum, Aí a gente constrói essa base saudável, né, de doação, né? E aí essas mulheres e mães muito guerreiras, determinadas e muito às vezes nesse masculino, precisa cuidar. O pai vai fazer a mamadeira, ele vai fazer a lá pai, do jeito do uhum. pai. Ah, lá, pai é ótimo. A lá pai. Vou trocar a criança, Hum, vai ser o homem vai trocar a lá pai. Tá tudo bem. A hum, criança precisa desse jeito do pai. A uhum, criança precisa dessa diferença do homem. A criança precisa desse jeito, né, diferente de ser, né? Errando, acertando, construindo, desenvolvendo, sabe, aprendendo, do jeito dele, né? Nada vai ser, né? Um grande erro das mulheres nessa maternagem é querer que seja feito tudo do jeito dela. uhum. Isso penaliza demais a relação, porque uma Ale, hora cansa, né? me permita estender mais uns minutos. Claro, claro. Então, assim, me passou aqui agora a questão de que nós acabamos de sair de uma pandemia de 2 anos, que as famílias ficaram enclausuradas dentro de casa e tivemos um índice de separação entre casais enorme. Agora, o que não pôde acontecer foi separação entre filhos e mães, que se desse para separar, tinha tido muita separação. Como foi essa questão dos pais se verem atordoados com os filhos o dia inteiro dentro de casa, porque estavam acostumados que levava de manhã para a escola e pegava no final da tarde, e não, conviver o dia inteiro com a criança passou a ser quase insuportável. Como é que você viu isso acontecer? Eu trabalhei muito com famílias e casais nesse período, né? E foi o ápice, né? Eu falo, é o ápice, ou o ser humano se desenvolve para lidar com cenários extremamente fora do comum como esse, ou a gente paga o preço, né? A gente sofre, né? Então, adoecimentos, assim, diversos, né? Ansiedade, angústias demais, porque, né? Puxa, eu tenho o desejo de sair, desopilar, de equilibrar, né, toda nessa vazão, porque, né, esse dia a dia da vida familiar é complexo, a gente sabe Uhum, disso. Então, por isso eu preciso criar elementos e formas de extravasar uma atividade física, seja a meditação, seja qualquer outra, né, um pedalar, um caminhar. Eu preciso encontrar meio um hobby, qualquer outra coisa, e daí na pandemia não tinha alternativa. Então, foi muito doloroso, foi muito assim, uhum, a gente teve grandes perdas, assim, né? Mas aquilo que a gente, com consciência, estava ali,
eu falo, né, a pandemia não veio por acaso, né? Uhum. Ela possibilitou muita dor, mas ela possibilitou também muito crescimento, né? Então, se eu amo, é agora a hora da gente provar essa realidade desse amor, né? Como é lidar. Então, assim, desenvolveu-se também. Todo mundo fala da parte ruim da pandemia, mas eu gosto de falar da parte boa. Desenvolveu-se muito diálogo. Desenvolveu muita autopercepção. Puxa, eu não dou conta disso, não. Isso eu não Uhum. aguento. Não é isso que eu quero para minha vida, né? E aí, no contexto de filho, essas mães foram muito mais, eu digo que forjadas nessa maternidade, de criar regras, de criar limites, de criar, né? Eu falo departamentalizar a casa, porque às vezes o Sim. pai estava trabalhando num lado, a mãe do outro, os filhos também tinham que estudar, então precisou se criar um dinamismo também de dentro de casa. Então eu acho que a parte ruim todos nós já vimos muito, né? Mas eu acho que a parte boa é o quanto foi necessária essa saúde mental, né, desses dois indivíduos liderando essa casa, né? Uhum. Liderando e desenvolvendo, que é muito aquilo que você também trabalha muito, né? Uhum. Eu falo que uma boa liderança aprende-se também em casa, né? E a pandemia foi uma oportunidade para, né, respeitar espaços, individualidades, né? Não dava aqui só para atender que seja o pai, a mãe ou somente os filhos, né? Uhum. Ambos precisaram ser atendidos ali. Então, eu acho que também teve muito desenvolvimento, muita coisa boa, Com Lu. certeza. Eu lembro de duas cenas, de dois vídeos que ficaram muito famosos lá no YouTube. Um de um jornalista inglês que estava trabalhando de casa e ele está ali na mesa dele falando, né? Tá ao vivo. De repente você vê atrás dele a porta abrindo e o filhinho pequenininho entrando. E quando ele vê, ele fica desesperado e ele fica desconcertado. Daqui a pouco você vê a mãe entrar engatinhando, e nisso entra um outro filho, e a mãe cata um por um braço e cata o outro pelo braço e vai puxando para fora, e ele desconcertado. Essa é a cena 1. A cena 2 é um professor que está dando aula online, de repente a porta abre, o filho dele entra, pai, meu dente caiu, e ele acolhe o filho, bota no colo, seu Uhum. dente caiu, que legal, me mostra. Então ele participa tudo. Então, mostrou uma outra coisa, né? Como é que a gente, como você falou, né? A gente departamentaliza, né? Então, meu trabalho é uma coisa, minha vida pessoal é outra, minha casa é outra. E na pandemia isso tudo virou um bolo Misturou só, tudo. misturou tudo. E as Eu pessoas acho que eu elas acho que tiveram que trouxe esse aprender a lidar senso. com isso, né? A gente trouxe esse senso de organização, e acho que Uhum, você falou, me surgiu uma outra imagem também, uma outra percepção, que também a parte boa é que a gente, como profissional, ficava sempre engessado, tinha uhum, essa visão, né? Não entra aqui, não pode estar, o meu fundo aqui tem que estar bonito, uhum, e aí a gente percebeu que a gente não tinha mais controle. exato. Eu acho que é uma leveza absurda a Uhum, gente conseguir trazer para a nossa vida o fato de da gente também abrir mão desse controle, uhum, dessa perfeição, de tudo ter que ser de um jeito ou de outro. Então, bem isso, misturou. Então, eu poderia, né? Eu vi que ao final ali da pandemia tinha executivos, profissionais, mulheres, homens, trabalhando. Puxa, já estavam fazendo meme, né? Estavam ali de pijama ali por baixo, mas estavam aqui entregando sim. o trabalho. Então, eu acho que uma lição desse aspecto foi, vamos tirar essas máscaras sociais também e vamos entender que a realidade, É. dentro de cada ética e profissionalismo de entrega, mas também tem uma vida real acontecendo, né? E que a gente não Uhum. pode fugir disso. E que isso faz parte, que define muito ser humano também, né? É, muito bom. Pessoal, temos que parar nosso papo por aqui, mas eu convido todos vocês a lerem o artigo que a Alexandra escreveu nesse nosso dossiê. Tá primoroso, além de um conteúdo fantástico, você escreve de um jeito muito gostoso. É Obrigada. poético até a forma como você escreve, é muito gostoso. Então, leiam esse artigo, procurem a Alexandra também, né? É uma profissional fantástica, pode ajudar muito você a resolver as suas pendengas internas, né? É isso aí, todos nós precisamos, Com né, Lu? certeza. Todos Ale, nós. gratidão imensa pela sua participação mais uma vez aqui na revista Coaching Brasil, por esse artigo maravilhoso e por esse papo super gostoso aqui. Eu que agradeço, Lu, o convite, a oportunidade, a confiança também, né? E estou aqui sempre à disposição.
muita luz para você também nessa tua jornada, que é maravilhosa, nessa tua missão, que é gerar conhecimento e desenvolvimento a todos também, né? Reforço o convite para ler, assinar a revista e acompanhar, porque é rico demais o conteúdo que está lá dentro. Muito bom. E aí, pessoal, ficamos por aqui, nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, até mais. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.